Você já olhou para o céu noturno e se perguntou a que distância essas estrelas cintilantes estão de nós? O cosmos, um grande espetáculo noturno, é uma intrincada tapeçaria tecida com incontáveis corpos celestes, cada um ocupando seu lugar único na vasta extensão do espaço. Esta imensidão, embora inspiradora, representa um grande desafio quando se trata de medição. Imagine tentar compreender a distância entre dois pontos quando esses pontos não estão apenas a quilômetros, mas a anos-luz de distância. A escala do universo está além da percepção humana. Vivemos num pequeno canto de uma galáxia, que é apenas uma entre bilhões no universo. Compreender o cosmos é como tentar compreender o conceito de infinito. É assustador, alucinante, mas inegavelmente fascinante. Para compreender essas distâncias cósmicas, os astrônomos usam alguns fenômenos cósmicos únicos chamados cefeidas. Mas o que exatamente são essas cefeidas? As cefeidas, em homenagem à estrela Delta Cephei, são um tipo de estrela conhecida como estrelas variáveis. São corpos celestes que aumentam e diminuem seu brilho ao longo do tempo, como lâmpadas cósmicas em um interruptor de Meer. O pulso de seu brilho não é aleatório, mas segue um padrão previsível. Essa dança rítmica de luz é o que torna as cefeidas tão especiais. A história das cefeidas começa com uma estrela, em Delta Cephei. Esta estrela foi a primeira de seu tipo a ter sua variabilidade notada, daí o nome cefeidas. Delta Cephei foi como o ato de abertura de uma grande peça cósmica, preparando o cenário para uma descoberta que revolucionaria nossa compreensão do universo. Então, o que diferencia as cefeidas? É tudo sobre um conceito conhecido como período, relação de luminosidade. Em termos simples, isso significa que o tempo que uma cefeida leva para completar um ciclo de brilho está diretamente relacionado à sua luminosidade intrínseca ou brilho real. Quanto mais longo o ciclo, mais brilhante é a estrela. Esta relação foi descoberta por um brilhante astronoma chamado Henrietta Leavitt no início do século XX. A descoberta de Leavitt foi como encontrar a chave de um baú de tesouro cósmico. Com esta chave, os astrônomos poderiam medir o brilho de uma estrela cefeída, calcular o seu período e depois determinar a sua luminosidade real. Mas por que isso é importante? Bem, conhecer o brilho real de uma estrela e compará-lo com o brilho observado na Terra nos permite calcular a distância até essa estrela. Assim, as cefeidas, com suas pulsações previsíveis e a relação período-luminosidade, tornaram-se uma medida confiável para distâncias cósmicas. São como faróis no vasto oceano do espaço, fornecendo um farol de luz cujo ritmo e brilho podem ser usados para navegar e mapear o cosmos. Com esta característica única, as cefeidas funcionam como faróis cósmicos, ajudando-nos a medir distâncias no cosmos. Então, como é que estes faróis cósmicos nos ajudam a medir distâncias cósmicas? Bem, é tudo sobre a relação entre o período de pulsação de uma cefeída e sua luminosidade. Isto significa que simplesmente observando quanto tempo leva para uma cefeída passar por um ciclo de brilho, podemos determinar quão intrinsecamente brilhante ela é. Esta relação é conhecida como relação período-luminosidade, uma ferramenta vital para os astrônomos. Pense nisso como uma lâmpada. Se você pudesse medir o brilho de uma lâmpada à distância, poderia estimar a que distância ela estava com base nesse brilho. O mesmo princípio se aplica às cefeidas. Uma vez conhecido o seu brilho intrínseco, podemos compará-lo com o brilho que parecem na Terra. Quanto mais brilhante uma cefeída nos parece, mais próxima ela está. Por outro lado, se uma cefeída parece mais escura, ela está mais distante. Esta comparação permite-nos estimar a distância até a cefeída e, por extensão, a distância até a galáxia onde reside. Este método, conhecido como escada de distância cósmica, permitiu-nos medir distâncias a corpos celestes muito além da nossa própria galáxia, expandindo o universo conhecido. É como ter uma fita métrica cósmica, alcançando a vastidão do espaço. E assim, este método de medição de distância usando cefeidas tem sido fundamental para expandir nossa compreensão do cosmos. É através desses faróis cósmicos que conseguimos navegar pela imensidão do cosmos e chegar cada vez mais perto de desvendar seus mistérios. O papel das cefeidas na nossa compreensão do universo não pode ser subestimado. Esses faróis estelares têm sido fundamentais no cálculo da vasta extensão da Via Láctea, determinando a grande escala do universo e até mesmo fornecendo evidências de sua expansão contínua. Através de suas pulsações rítmicas, as cefeidas deram-nos uma régua de medição cósmica, permitindo-nos medir distâncias inimagináveis através do universo. Na verdade, estes faróis cósmicos iluminaram nosso caminho para a compreensão do vasto cosmos que nos rodeia.